Presidente da Câmara critica governo pela perda de quadros na área econômica. Ele lamentou a saída de Joaquim Levy do BNDES. Paulo Bernardo, ex-deputado e ex-ministro do governo Lula, volta à Câmara para falar diante da CPI do BNDES. E projeto apresentado na Câmara quer acabar com as cotas raciais nas universidades. Veja como o sistema funciona e as opiniões contra e a favor. Durante evento promovido pelo canal Band News em São Paulo, o presidente da Câmara voltou a defender o relatório da reforma da Previdência, apresentado na semana passada aos deputados da Comissão Especial, que analisa as mudanças. O parecer foi criticado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Do meu ponto de vista, o texto é muito bom. Nós vivemos uma crise, uma recessão real na vida dos brasileiros mais simples há 5 anos. A gente pode dizer que na elite não, que na classe média alta não, mas as pessoas que ganham pouco no Brasil vivem uma recessão há 5, 6 anos. A vida deles só piora. Eu fui a Belém, agora no sábado, no evento da Igreja da Assembleia de Deus, e um dos projetos mais importantes que a igreja voltou a ter era entregar alimento na casa das pessoas que estavam passando fome. O Brasil voltou a ter fome. O deputado Rodrigo Maia também comentou demissões na equipe econômica do governo. Ele reclamou dessas decisões. Esse advogado que foi demitido do BNDES é um dos quadros que mais entende, do ponto de vista econômico, da política social no Brasil. Trabalhava com o Armínio, eu tive com ele algumas vezes. Uma pena o Brasil ter perdido 2 quadros da qualidade do Joaquim Levy e do Marcos Pinto e da forma como eles foram retirados. Acho que é uma covardia sem precedentes. Eu não digo nem do presidente, acho que quem tem que segurar firme é quem nomeou. Quem nomeou foi o ministro da Economia e ele precisa nos garantir equilíbrio nessas relações. Rodrigo Maia disse aos participantes do evento que devem instalar no próximo dia 27 a comissão especial que vai analisar a proposta de reforma tributária. Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento do presidente Lula e ex-deputado, foi ouvido nesta segunda-feira na CPI que investiga operações feitas pelo BNDES durante o governo do PT. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga práticas ilícitas no BNDES, ouviu o depoimento do ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Ele esteve à frente do Ministério entre 2005 e 2011, durante o governo Lula. De acordo com o Ministério Público, a construtora Odebrecht pagou propina para receber empréstimos vantajosos do BNDES. Esse negócio da Odebrecht está eivado de falsidades. Essas planilhas que o senhor está falando, planilhas que não se sustentam. Ninguém sabe de onde saíram essas planilhas. O juiz mandou os procuradores apresentarem denúncia só contra 30% das pessoas. Era 9 presidentes, era 30 ministros, era 150 deputados. Não, fique com 30%, que é muita gente, acima da nossa capacidade de política de segurar isso. Como é que nós vamos dar credibilidade? O ex-ministro também foi questionado sobre contratos internacionais feitos pelo BNDES com países africanos e sul-americanos entre 2003 e 2015. Paulo Bernardo afirmou não ver irregularidades nas transações. Esses empréstimos internacionais foram auditados a pedido do Amando, do TCU. Foi feito, não se chegou a nenhuma irregularidade. O BNDES, depois que o PT saiu do governo, teve um presidente que é um economista liberal, Paulo Rabelo de Castro, acho que os senhores tiveram a oportunidade de ouvi-lo, e até onde eu sei, ele não apontou irregularidade nenhuma. A deputada Paula Belmonte, autora do requerimento de convocação do ex-ministro, desqualificou o depoimento de Paulo Bernardo. Não tive uma impressão de que o senhor Paulo Bernardo queira colaborar realmente pela CPI. E para a gente é muito triste, porque a gente percebe que ele usa o tempo dele para defender o governo passado, fazer inclusive campanha política e fazer ativismo político, que não é o papel da CPI. A CPI aguarda nesta quarta-feira o novo depoimento do ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Antônio Palocci. Ele virá à comissão, novamente, em sessão reservada. A CPI está fazendo um trabalho técnico
A nossa CPI aqui não tem coloração partidária da minha parte. A gente sabe que existem deputados de vários partidos. A gente vai trabalhar tecnicamente para a gente ser justo, não fazer injustiça com ninguém e desvendar a caixa preta do BNDES. Eu acho que a gente está no caminho e já tem elementos para isso. A CPI marcou para o dia 26 de junho o depoimento de Joaquim Levy, que recentemente pediu demissão do comando do BNDES após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro. Como já ouvimos todos os presidentes do BNDES até então, no período, faltava a presença do Joaquim Levy. Eu espero que ele venha e possa continuar dando a contribuição que ele deu até agora para os trabalhos da nossa CPI. Projeto em análise na Câmara quer acabar com as cotas raciais no Brasil, que tem a segunda maior população negra do mundo. O Brasil é o país com a segunda maior população negra do mundo, atrás apenas da Nigéria. O sistema de cotas raciais é uma ação afirmativa que existe por aqui desde 2003, mas que só virou lei federal em 2012. Agora, um projeto em análise aqui na Câmara quer acabar com o caráter racial das cotas. Ao contrário do que muitos pensam, a lei de cotas não vale apenas para negros. Na realidade, o foco principal das cotas são os alunos do ensino médio da rede pública, para quem são destinadas 50% das vagas em institutos federais e universidades como a UNB, pioneira na adoção do sistema de cotas em 2004. Metade dessas vagas, ou seja, 25% do total, são destinadas a alunos com renda familiar abaixo de um salário mínimo e meio per capita. Só depois de considerados esses dois critérios é que as cotas vão levar em consideração a cor da pele do indivíduo ou o fato dele ter ou não alguma deficiência. A partir daí, o percentual das vagas destinadas a pretos, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência varia segundo a quantidade desses perfis em relação à população total de cada estado, de acordo com números do IBGE. Num período de 17 anos, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação saltou de 2,2% para 9,3%. No entanto, o número ainda é baixo quando comparado com os 22% de pessoas brancas que concluíram o ensino superior. A autora do projeto, deputada Daiane Pimentel, do PSL da Bahia, quer que sua proposta seja estendida também aos concursos públicos. Dentro de uma família, pode existir um irmão branco e um irmão negro. Será que esse irmão negro ele teria que ter um acesso mais facilitado nas universidades apenas pela questão de cor, sendo que os dois vivem numa situação socioeconômica igualitária? Então é isso que eu quero extinguir, essa exclusão, esse modelo de segregação que vem deixar na população branca pobre, né, uma falta de oportunidade por conta da cor do outro. Então vamos sim incentivar as cotas, mas as cotas sociais. Vamos começar a pensar também nos concursos públicos. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, discorda da autora do projeto. As cotas são profundamente constitucionais, porque elas reafirmam mecanismos que queremos transitórios para que nós possamos fazer valer o que está na nossa Constituição, que fala em dignidade humana e que fala contra as discriminações. Se a gente não tiver a cota de recursos para as mulheres, cota para negros nos concursos públicos, nas universidades, ou cotas para as pessoas com deficiência, nós vamos deixar que a lógica sexista, machista e racista da nossa sociedade, ela se perenize. As comissões de Educação e Comissão de Seguridade Social e Família fizeram audiência pública para debater a falta de médicos nas regiões mais carentes. Os parlamentares criticaram o fato de que o teste para validar diplomas de médicos formados em outros países não é feito há cerca de 2 anos. Sem o Revalida, esses médicos são proibidos de atuar no Brasil. Deputados também afirmaram que o fim do programa Mais Médicos deixou milhares de pessoas sem acesso à saúde. Depois da saída dos médicos cubanos, nós temos cerca de 7 mil vagas não preenchidas. Ou seja, a população que tinha se acostumado a ter seu médico na unidade de base de saúde parou de ter.
e são hipertensos, diabéticos, gente que toma medicação controlada, precisa de retorno frequente, está sem o profissional médico. O representante da Associação Médica Brasileira disse que é preciso criar boas condições de trabalho para fixar os médicos nas regiões mais carentes. Ele defendeu a criação de uma carreira de Estado para médicos, com a obrigação de exclusividade e salários mais altos. A exemplo, por exemplo, dos juízes, dos delegados, do Exército, da Polícia Federal, onde as pessoas vão para o interior no início de suas carreiras e ao longo do tempo elas terão a possibilidade, se for de seus interesses, virem para as cidades grandes. O deputado Zeca Dirceu concorda com a criação da carreira de Estado para médicos, mas ele disse que isso não é suficiente, porque, na opinião dele, a maioria dos médicos formados no Brasil não tem interesse em morar em regiões de extrema pobreza. A questão não é só ter a carreira, claro que a carreira é importante, é necessário, mas para essas regiões periféricas, para os pequenos municípios de 1.000, 3.000, 4.000 habitantes, para as comunidades indígenas, quilombolas, rurais e para a periferia, né, das grandes cidades, das metrópoles, a gente tem que ter um programa exatamente como é o Mais Médico, porque ele deu certo. Quase 80% dos planos de saúde não precisam ter os reajustes aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Comissão de Defesa do Consumidor discute formas de mudar essa situação. As filas e falta de atendimento em hospitais públicos fazem muito brasileiro se esforçar para ter um plano de saúde, mas pagar nem sempre é certeza de satisfação garantida. No ranking do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, há 6 anos os campeões de reclamação são os planos de saúde. E metade das queixas diz respeito ao aumento de preço. Aí tem um problema. A Agência Nacional de Saúde Suplementar é responsável por fiscalizar o setor. Mas quando o assunto é reajuste, a agência define apenas o índice dos planos individuais. Ela não define o reajuste dos planos coletivos, o que cabe apenas aos envolvidos, a pessoa jurídica que contrata e a operadora de plano de saúde. Agora, adivinha o que tem mais no Brasil? Plano individual ou coletivo? O coletivo ganha em disparada, representa mais de 80% dos planos. Uma audiência na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara discutiu esses reajustes. A gente acredita que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, não tem cumprido com o seu papel. E o que eles têm alegado é que eles estão cumprindo com a legislação, com a lei. Então, a gente pretende fazer com que essa lei dê a possibilidade da Agência Nacional de Saúde punir as empresas. Nós, inclusive, ficamos surpreendidos quando não tivemos nenhum relato do representante da Agência Nacional de Saúde de uma punição nos últimos 5 anos de alguma empresa que presta serviço de saúde. Uma das coisas que a gente chama atenção também que precisa acontecer é a ANS fazer um monitoramento ativo. Assim, olha, esse reajuste aqui saiu em 500%, o que está acontecendo? Chama a operadora e vê e notifica. A questão é que ela não costuma atuar de uma maneira ativa. Ela até faz um monitoramento, mas não incide. Vê lá o valor alto do reajuste, ok, está alto, mas não faz nada. No ano passado, alguns planos coletivos chegaram a ter aumento de quase 20%, enquanto a inflação oficial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 3,75% ao ano. Na audiência, o representante da Associação Brasileira de Planos de Saúde disse que o reajuste dos planos acima dos índices de inflação não acontece apenas no Brasil. É um fenômeno mundial. Então, quando nós falamos ali, né, no Canadá, por exemplo, a variação de custo médio hospitalar ela é 4 vezes mais elevada do que a inflação. Na Austrália, em alguns momentos, chega a ser 5 vezes mais elevada do que a inflação medida pelo IPCA daquele país, né, que é a inflação geral da economia. No Brasil também, a gente tem uma inflação, uma variação de custo médico hospitalar da ordem, às vezes, de 16%. Isso medido por instituições independentes, que foi o que a gente apresentou, inclusive, na nossa apresentação aqui na Câmara. E esse valor, com certeza, ele é muito mais elevado do que os índices oficiais de inflação. Quer dizer, não é um interesse da operadora
aplicar índices elevados e que o cliente cancele o plano, longe disso. Só que do outro lado, do ponto de vista do plano de saúde, é preciso garantir um mínimo equilíbrio para que aquilo continue sustentável ao longo do tempo. Já o representante da ANS diz que os clientes devem acionar a agência em caso de aumento abusivo. Todos os reajustes que são comunicados à ANS, no caso dos produtos coletivos, né, que são objetos de negociação entre as partes, eles estão sujeitos à verificação por parte da ANS. A ANS verifica, pode questionar para a operadora não só o percentual, como chegou aquele cálculo e também a cláusula contratual. Então, o consumidor que tiver dúvidas ou qualquer dúvida que tiver, procure a ANS, que a gente pode questionar a operadora, para tirar dúvidas sobre aquele reajuste, como se chegou aquele índice de reajuste que foi aplicado para o contrato, para o consumidor. Cerca de 16 milhões de moradores da zona rural e de comunidades pobres ganharam acesso à energia elétrica nos últimos 15 anos, por meio do programa Luz para Todos. Mas o benefício não chegou ainda a muitos brasileiros, especialmente em áreas de difícil acesso na região norte. Esse foi o tema de audiência pública na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. O deputado Coronel Crisóstomo citou o exemplo do seu estado. O estado de Rondônia, exemplo, tem mais de 22 mil famílias que não têm energia elétrica. E dentre essas, quase 2 mil são em áreas remotas, áreas de difícil acesso. Recursos existem, mas nós precisamos trabalhar a operacionalidade disso para atender os municípios e as famílias de Rondônia e de todos esses estados que necessitam do Luz para Todos. O representante do Ministério de Minas e Energia diz que o norte do país é a prioridade para as novas etapas do Luz para Todos. Nós temos mais quase 6 bilhões de reais para serem investidos principalmente na região amazônica, que é a região que ainda não foi universalizada por uma série de questões relacionadas a áreas extensas, a baixa densidade de consumo de pessoas na região, a logística de acesso. Então, por essa razão, a região amazônica é a região que ainda temos um esforço adicional dentro do programa que foi prorrogado. As tecnologias alternativas podem ser a solução para atingir áreas mais isoladas. É o que afirma o executivo da concessionária, que fornece eletricidade para 3 estados da região. Com a energia solar, nós estamos vendo uma expansão muito grande, mas para atendimento a essas regiões isoladas, é também necessário desenvolvimento, melhorar a tecnologia de baterias. E essas baterias elas vão ficar cada vez melhores e mais baratas. E com isso vai beneficiar essa população isolada também. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!